Mas sejam todos muito bem-vindos. Quem fala com vocês é o Dr. Paulo, né, o biólogo, fundador aqui do canal Criador Pro, especialista em legalização de criatórios comerciais. Sejam todos muito bem-vindos aqui no canal Criador Pro com a nossa série Animais Exóticos e Oportunidades. Nós estamos falando da nossa série sobre ringneck. Então é muito importante que você que está nos assistindo aqui se inscreva no canal, deixe o like, compartilhe nossos vídeos. E hoje o tema da nossa aula vamos falar um pouquinho sobre genética, parte 1, né? Lembrando que genética, quando a gente pensa em genética, de cruzamentos genéticos correlacionados a animais, principalmente animais que têm muitas mutações, a gente tem que ter um conceito bem definido das leis básicas da genética para poder entender como funcionam esses cruzamentos. Então, na aula de hoje, a gente vai estar falando basicamente dos conceitos iniciais, aqueles conceitos mais básicos que eu preciso entender de genética e da genética de ringnecks, para mim aí sim poder entender como fazer determinados cruzamentos e como os determinados cruzamentos surgem. Vou estar citando também um pouquinho das principais heranças ligadas à genética de ringnecks e as principais mutações ou as mutações que podem ser utilizadas em cruzamentos genéticos para você obter resultados, quer dizer, ter as mutações que você quer e também algumas prováveis cruzamentos que você pode fazer e os prováveis resultados. Essa parte mais de cruzamentos específicos, essa parte mais detalhada de mutações, de cruzamentos assertivos, nós vamos deixar para a parte 2, que vai acontecer na próxima semana, na próxima segunda-feira, ok? Então, a nossa apresentação de hoje é ringneck, um pouco de genética, parte 1, Dr. Paulo, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre a ringneck. Então, quando a gente fala de genética de ringneck, a gente tem que lembrar que a cor originária, a cor selvagem, né, a cor dos indivíduos na natureza, ela é a cor verde-cinza, né? Que são essa imagem que a gente está vendo aqui de um casal de ringneck, o macho com o colar e a fêmea sem o colar. Lembrando que nós temos subespécies africanas e nós temos subespécies asiáticas, que o que muda um pouquinho é o tom do verde com um pouco mais de azul, tamanho, forma do bico e posição do colar, que nós temos então a Psittacula crameri pavirostis, a Psittacula crameri crameri, as africanas, e as asiáticas, a Psittacula crameri malinensis e a Psittacula crameri borealis, que são as subespécies existentes. Então, a cor original das ringnecks é o verde. Lembrando, né, que a cor verde das ringnecks, ela basicamente é uma interação de pigmentos que são produzidos pela sua epiderme, produzidos pela sua melanina, tá bom? Então, é muito importante que você entenda um pouquinho sobre isso, para você entender a quantidade hoje que nós temos de cores, que a gente chama de fenótipos na genética, né, que são as cores visíveis, elas são muito grandes devido a intenso cruzamento genético de criadores. Na natureza, você não vai encontrar essas mutações, pode acontecer alguma mutação na natureza de forma espontânea, mas essas mutações elas surgiram quase que exclusivamente através de cruzamentos combinados e cruzamentos em pequenos grupos genéticos ou pequenos grupos familiares, cruzamentos entre essas subespécies que geraram pequenas mutações, e essas mutações foram fixadas através de cruzamentos genéticos feitos por criadores amadores e criadores comerciais. Então, a grande variedade que a gente tem de cores da ringneck, ela se deve ao cruzamento feito por criadores em cativeiro ou criamento ex situ. Na Europa, se surgiu as primeiras mutações, foram importadas para o Brasil, e aqui no Brasil a gente já tem algumas novas mutações e também temos grandes mutações surgindo na Europa. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a cor da ringneck ela é baseada nos pigmentos que são produzidos, né, basicamente pela pele, né? Todo animal tem dentro da sua tecido epitelial estruturas celulares
E dentro das estruturas celulares nós temos os melanócitos, e dentro dos melanócitos nós temos a produção dos pigmentos. Lembrando que todo pigmento ele é um carotenoide ou beta-caroteno, que é a união de proteínas mais lipídios, né, que podem ser produzidos de forma natural através da sua genética, dos seus genes, e também pode ser modificado através da alimentação externa. Alguns animais conseguem impregnar pigmentos através da alimentação. Mas no caso da ringneck, os pigmentos são a melanina e a psitacina. A melanina é a cor escura, né, dentro dos melanócitos, a cor cinza ou preta, ou marrom, né, que a gente vai ter, e a psitacina são as cores claras, a amarela e vermelho, a laranja e outras, né? Então, dentro da família das melaninas, nós temos 3 subcategorias nas ringnecks. A eumelanina, que dá a melanina cinza escura, a feomelanina, que dá a melanina marrom, e a eritromelanina, que dá o marrom avermelhado, que vai surgir algumas cores bem interessantes. Lembrando que a cor verde é a interação da melanina com a psitacina. Então, todo o animal nativo, que é o verde, ele é a junção da melanina com a psitacina, a cor cinza com a cor amarela, tá? Então, que vai dar essa cor verde. Então, a gente tem uma série de cores, né, que a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso aqui. Bom, então, a primeira coisa que a gente tem que entender são as estruturas das penas, né? Então, lembrar que todo animal, toda a ringneck possui penas, nós temos uma divisão em tipos de penas diferentes, então a impregnação das cores dos pigmentos, dos carotenos e dos beta-carotenos nas penas, ela se baseia em alguns locais, e esse efeito de distribuição da impregnação, né, desses pigmentos, da melanina e da psitacina, é que vai determinar o grau de cor, né? Observem aqui na direita, nós temos uma série, deixa eu marcar aqui, ó, uma série de cores diferentes, né? E locais, impregnações diferentes na base, nas extremidades, rajadas. Então, isso tudo é um conjunto de distribuição desses pigmentos na pena. E quem determina essa distribuição, essa localização, é a genética, são os genes, são os cromossomos que cada espécie tem. Então, lembrar que toda a pena de uma ave ela tem o cálamo, que é a estrutura ou haste, né? Deixa eu mudar aqui a cor para preto, que é essa estrutura aqui, ou haste. Nós temos as raques, e dentro das raques nós temos as bárbulas e as barbelas, que são essas estruturas, né? Cada estrutura dessa é um pelo modificado, formado por uma série de escamas onde estão depositados os pigmentos que vão dar a cor ao animal. Para mim poder identificar corretamente qual é a cor, que tipo de distribuição de cor que a gente tem nas penas da ringneck, é muito importante você ter um microscópio e visualizar as penas e a distribuição desses carotenos dentro da pena para você poder identificar corretamente que tipo de gene ela possui e que tipo de mutação ela vai ter. Então, genética não é simplesmente entender de genes, de cruzar verde com azul, com amarelo, e sim entender uma série de conceitos para poder melhorar o entendimento e realmente entender, né, o animal. Lembrando que todo animal ele tem uma distribuição que pode ser uniforme ou desuniforme em todo o corpo do animal. Então, nós temos, no caso da ringneck, a cabeça, distribuição das cores na ringneck, ela é distribuída em cabeça, colar, dorso, asas externa e interna, barriga, cloaca e cauda. Então, essa distribuição das cores nessas partes do corpo do animal é que a gente consegue fazer essa interação, essa quantidade de mutações e cores. Então, cada parte do corpo do animal, ele tem basicamente um gene que determina aquela cor, que a gente vai ter uma variação de genes que vão determinar uma quantidade gigantesca de fenótipos, de cores diferentes. Então, as mutações que nós temos hoje na ringneck, né, são mutações que determinam uma vasta quantidade de cores, tá? Então, o que é uma mutação? Então, a mutação é uma alteração que ocorre no material genético dos indivíduos. Geralmente, ela ocorre durante a divisão celular,
durante o processo de mitose, quando essa mutação ela ocorre no indivíduo. Por exemplo, o surgimento, o animal é de uma cor e, com o passar do tempo, começam a surgir cores diferentes, né, em partes do animal. Então, isso são mutações mitóticas, que ocorrem apenas no animal e não vão ser transmitidas para os seus descendentes. Geralmente, essas mutações mitóticas têm a ver com o ambiente, têm a ver com a alimentação. E já as mutações que são herdadas, elas ocorrem na meiose, na fabricação dos gametas. Tá? E nós temos 3 tipos de mutação que podem ocorrer, que podem ser herdadas, que são as mutações moleculares ou gênicas, que quando alteram o gene, que é a grande maioria das mutações, aqui que a gente está falando das ringnecks, as mutações cromossômicas, que ocorrem na estrutura total de um cromossomo, de todo um DNA, e a genômica, que é na quantidade de material genético. No caso da genômica, basicamente é o cruzamento entre subespécies para gerar híbridos com cromossomos diferentes que podem vir a portar determinados fenótipos, determinadas características ou cores, né, diferentes, tá? Então aqui nós temos uma gama aqui na foto ao lado, né? Verde, azul, cinzento, lutino, albino, oliva, verde, cinzento, cobalto, violeta, malva, cremino, violeta pastel, azul pastel, as clear tail, tem vários tipos de mutação, tá bom? Então o que eu preciso saber para me poder começar a entender sobre genética de qualquer tipo, não só de ringneck, mas genética geral de qualquer grupo de animais que você cria? A primeira coisa é saber o que é genótipo. Genótipo é a carga genética que está presente, né, dentro dos gametas, dentro das suas células, dentro do núcleo celular. E o fenótipo é a expressão da carga genética mais o meio ambiente. São as cores que vemos externamente, né? O verde, o cinza, o amarelo, o violeta, o azul, o malva, todas essas cores que a gente acabou de falar. Então, genética, o que é? Genética é a área da biologia que estuda a hereditariedade, que estuda a transmissão das características repassadas de pai para filho. Lembrando que os pais podem ter ou não ter determinadas características, eles podem gerar gametas, que são, quando fala em gametas, espermatozoides e óvulos, com pequenas alterações que vão gerar novas cargas genéticas nos descendentes. E isso vai sendo passado de geração para geração, e isso a gente chama de genética, né? E a genética é baseada na palavra gene, que gene é um segmento, que é uma parte do seu material genético, de uma molécula de DNA, que é responsável por armazenar essa característica que foi herdada geneticamente. É um local dentro do DNA aonde se encontra a cor, aonde vai determinar a cor, o fenótipo, né? E esse local a gente chama de locus gênio, que é um local fixo dentro de um determinado cromossomo, que vai ficar marcado tanto no macho quanto na fêmea, e a junção desses genes do macho com a fêmea que vão determinar o caráter fenotípico. O que quer dizer isso? O que ele está falando? Eu estou falando aqui de cromossomos, eu estou falando basicamente de locus gênico, eu estou falando de locais no cromossomo. Então, esses locais, essas marcas no cromossomo, lembrando que um cromossomo, todo indivíduo vai herdar do pai, e um cromossomo, todo indivíduo vai herdar da fêmea. E cada local aqui é um locus gênico. Por exemplo, esse locus é o alelo para a cor amarela. Já esse locus aqui é para a cor verde. Tá? Então, um é do pai e outro da mãe. E nós podemos ter esse emparelhamento de cromossomos, é o nosso genótipo, são as letrinhas que a gente costuma falar em genética, né? O azão, azinho, dominante e recessivo. Então, a gente tem aqui, quando eu tenho 2 letras maiúsculas, eu tenho homozigose, dominante. Quando eu tenho uma letra maiúscula e uma minúscula, eu tenho heterozigose. E quando eu tenho as 2 letras minúsculas, eu tenho a homozigose recessiva. Observe que sempre as letras estão posicionadas no mesmo local no cromossomo. Então, esse local a gente chama de locus. E cada característica, cada cor tem um gene, que é um par de letras que determina essa cor. Então, outra coisa muito importante. Então, cromossomos, no caso aqui, todo cromossomo ele tem, que é muito importante, essas marcas, né? Essas marquinhas, são os genes, ó.
Cada cromossomo tem vários genes, cada gene determina uma característica. E no caso das espécies das aves, nós temos cromossomos que a gente chama de autossômicos e nós temos os cromossomos sexuais, que são os cromossomos que determinam o sexo e também têm correlação com as heranças fenotípicas. No caso das aves, a gente tem uma diferença nesses cromossomos, que é a quantidade e o número de cromossomos. Na espécie humana, nós temos 46 cromossomos. Nas aves, vão variar de 74 até 82 cromossomos. E a gente tem uma determinação do sexo um pouquinho diferente, né? Na espécie humana, nos mamíferos, a determinação do sexo é cromossomo XX é as fêmeas, cromossomo XY são os machos. Lembrando que o cromossomo X ele tem o tamanho maior do que o cromossomo Y. No caso das aves, a gente substitui o cromossomo X pela letra Z e o cromossomo Y pela letra W. Então, nas aves, eu tenho os cromossomos autossômicos e eu tenho o cromossomo sexual. Só que nas aves nós temos uma mudança. A homozigose, que a gente chama ZZ, que seria XX, é macho, enquanto o ZW ou XY são as fêmeas. Observem que existe uma modificação que a gente está tendo na determinação do sexo aqui. A gente chama que as aves, o sistema de determinação do sexo é o ZW. Na espécie humana, é o XY. Na espécie humana, XX é fêmea, XY é macho. Nas aves, ZZ é macho, ZY é fêmea. O que quer dizer isso? Essa diferença no tamanho e na forma dos cromossomos faz com que a herança que está ligada ao cromossomo sexual seja diferente. Então, por isso, os machos são os que portam determinadas características e as fêmeas, como só tem um cromossomo Z, elas são ou não são daquela cor, daquela característica, tá bom? Então, aqui nós temos um cariograma, né, que a gente chama aqui da espécie humana, do lado, aqui do lado esquerdo, né, que nós temos são 23 pares de cromossomos, 46 cromossomos. Aqui o macho XY, se for XX é uma fêmea. Aqui um outro exemplo de aves, que temos os cromossomos, e aqui ZZ é um macho, ZW é uma fêmea. Então, cariograma, tá? Aqui é o exemplo também que a gente dá para todo mundo poder entender. Então, aqui eu tenho o macho, ele é ZZ, então 76, aqui no caso dos galos, 76 cromossomos, mais o cromossomo sexual. Então, no caso do macho, ele só produz gametas Z. Na fêmea, nós temos 76 cromossomos autossômicos e nós temos o cromossomo sexual ZW. Então, ela produz dois cromossomos, dois gametas, né? Um gameta Z e um gameta W. Então, quando o gameta do macho fecundar um gameta Z da fêmea, eu vou ter um macho. Quando o gameta masculino Z fecundar o gameta feminino W, eu vou ter uma fêmea. Aqui do lado nós temos os pombos, né, que também é um exemplo bem interessante, é a mesma categoria, a fêmea é ZW, o macho é ZZ, a fêmea produz dois gametas, dois óvulos, um óvulo Z e outro W, e o macho produz apenas espermatozoide Z. Quando eu junto, eu tenho fêmeas e eu tenho machos. Para mim entender como é que ocorre a determinação do sexo. E quando a gente começar a falar de herança ligada ao sexo, que nós temos as mutações, algumas cores nos psitacídeos, nas ringnecks, que estão determinadas pelos cromossomos sexuais, eu preciso entender por que macho porta tal, fêmea não. Para mim poder entender que tem a ver com os cromossomos sexuais, os tamanhos dos cromossomos sexuais diferentes, e tem a ver também com essa característica aí da distribuição gamética. Beleza? Vamos lá, vamos continuar aqui. Então, quais são os tipos de herança que nós temos nas ringnecks e quais são os tipos de herança que nós temos na grande maioria dos animais e dos seres vivos? Para quem cria outros animais, também são os mesmos tipos de herança, mas nas ringnecks nós temos algumas peculiaridades, que são alguns tipos de herança
que acontecem em maior quantidade e outras, em alguns casos bem esporádicos que vêm acontecendo. A herança mais comum é a herança autossômica chamada de monogênica, que é a herança que fala de dominância que envolve um único gene. Então, eu tenho uma característica que é dominante e a outra que é característica que a gente chama de recessiva, que segue a herança monogênica. Nós temos as heranças ligadas ao sexo, que é transmitida pelo cromossomo sexual, que são heranças geralmente recessivas, tá? Que estão correlacionadas aos cromossomos sexuais. Eu tenho a herança que é codominância, que é quando eu tenho o gene dominante e recessivo podem se mesclar e determinar uma nova cor, uma nova característica, ou geralmente essa codominância é quando nós temos os indivíduos arlequins, que são os indivíduos coloridos com 2 ou 3 cores, manchados, né? Tem a ver com a codominância, no caso aqui das ringnecks. Eu tenho ainda a interação gênica, que envolve 2 ou mais genes, no caso, um gene autossômico, um gene dominante recessivo, com dominância completa ou não, e um gene sexual. Esses 2 determinam uma determinada característica, tá? Determinam um determinado fenótipo. São mais de um gene que determinam, tá? Depois eu tenho a epistasia, que é quando um gene condiciona o funcionamento de outro. Aqui é o surgimento de albinismo, principalmente do lutino, né, e do albino, que são alguns tipos de herança mais... O lutino e o albino estão ligados ao sexo, tá? Mas nós temos algumas heranças que também geram albinos e lutinos que não são determinadas pelo sexo, e sim pela epistasia. Depois nós temos a herança poligênica, que vários pares de genes, que nós temos graus de dominância, né? Um domina o outro, né? Então, cores, algumas cores são dominantes em relação a outras. A herança quantitativa, que é a quantidade de pigmento que vai ser produzido pela pena, vai determinar se o animal vai ser mais escuro ou mais claro em determinadas regiões. E o linkage, que tem a ver com, aí sim, as mutações espontâneas, aquelas que a gente não tem controle, aquelas que podem surgir, você pode trabalhar dentro do seu plantel e você pode gerar novas mutações a partir desse surgimento dos linkages, que a gente vai deixar para uma outra hora para falar. Se eu fosse falar sobre cada uma dessas mutações, ia uma aula inteira, tá? Aqui eu só estou citando os principais tipos de herança que existem, ok? Depois a gente vai estar falando sobre algumas, eu vou citar as mais importantes e aquelas que são as mais usuais no caso das ringnecks. Continuando, tipos de herança que nós temos na ringneck, eu vou citar aqui o exemplo da herança monogênica, tá? Eu vou citar aqui o exemplo da herança monogênica. Então, eu estou citando aqui o exemplo de uma herança que a gente tem. A herança monogênica, nós temos a ligada ao sexo, que é o exemplo lutino e o canela, que são heranças recessivas, que estão em locais diferentes no cromossomo, e as autossômicas, que nós temos a recessiva, que é o exemplo azul e a turquesa azul, e a dominante, com dominância completa e dominância incompleta, que a gente chama de dominância verdadeira, que é o verde-cinza, e nós temos a dominância incompleta, que é o cobalto e o malva, que pode ser uma codominância também. Então, aqui são alguns exemplos de herança monogênica com as cores mais importantes, tá? Lembrando que a gente tem que entender que essas cores, elas são determinadas pela presença dos pigmentos. O azul, por exemplo, a cor azul é a falta da melanina. Sem melanina surge a cor azul. No caso da cor azul é a falta do pigmento amarelo, da psitacina, tá bom? Então, a psitacina aqui, sem a psitacina, você tem a cor azul. Com a psitacina, você tem a cor verde ou a cor cinza, misturado com a melanina, tá? Então, para o animal ser amarelo, eu tenho que ter a ausência da melanina. Tá? Para ser um animal azul, eu tenho que ter a ausência do pigmento amarelo, que é a psitacina. Então, o cruzamento. Aqui é um exemplo de cruzamento, né, que a gente tem. No caso aqui, eu peguei um exemplo amarelo com verde. Cruzando eles, eu tenho indivíduos que são de uma cor e portam outra. E seus filhos, quando cruzados esses portadores, eu vou ter cores distintas. Eu vou ter indivíduos
com a cor tanto do pai quanto da mãe, mais os chamados heterozigotos. Então, geralmente, para você fixar uma mutação e para você ter determinadas mutações, eu preciso de vários cruzamentos parentais para que essa cor se fixe. Aqui é só um exemplo para vocês entenderem de cruzamento. No caso aqui, eu vou dar o exemplo do gen verde, tá? Então, no caso do gen verde, que é, no caso a gente está falando das ringnecks selvagens, aquelas que apresentam, né, a cor verde. Então, na cor verde, sempre ela é dominante com relação às demais. Então, lembrando que o verde é uma associação da melanina com a psitacina, ok? Tem que ter os dois pigmentos para ser a cor verde. Aí tem vários tons de verde, que aí você subdistribui, tá bom? Mas o gen verde, ele também pode ter um gen recessivo. Então, o gen dominante é a cor verde. Então, o gen dominante é a cor verde. E o gen recessivo pode ser o azul verdadeiro, que é a ausência da psitacina, ou pode ser o VP, que é o azul pastel ou turquesa, aonde a psitacina aparece em partes do corpo, causando aquelas manchas verdes no fundo azul, que a gente chama de animal turquesa. Que aí tem o cinza turquesa, o azul turquesa, né? E a gente tem essas características importantes. Então, toda vez que eu tiver dois genes dominantes, o animal sempre vai ser verde normal e ele não porta nada. Toda vez que o animal tiver um gene dominante e outro gene recessivo, a gente chama de indivíduo heterozigoto. Então, fenotipicamente, ele segue a cor verde, que domina, mas ele é portador do azul verdadeiro. É o mesmo caso quando ele tem o V dominante e o VP. Então, ele continua sendo um animal verde, mas ele é um portador de verde pastel ou turquesa. Então, é uma característica. Então, só vai ser azul verdadeiro quando tiver as duas letras recessivas. E aí nós temos o recessivo com o recessivo, lembrando que o azul, ele dominantemente, ele acaba sendo mesclado, né? Ele é o mais recessivo de todos. Então, eu tenho, nesse caso aqui, um azul pastel ou azul turquesa, portador de azul verdadeiro. E no último caso, eu tenho um animal azul pastel ou turquesa completo. Então, ele só porta turquesa. Então, aqui são exemplos de um gene que tem, estamos falando só do gen verde, nós não estamos falando de outros, tá? Estamos falando só do gen verde, estamos falando de dominância, dominância incompleta, codominância e recessividade, nesse caso aqui. Vamos dar um exemplo bem clássico aqui para vocês poderem entender, tá? Aqui é um exemplo bem clássico que a gente pode fazer os cruzamentos aqui para vocês poderem compreender. Então, o gen verde. Aqui eu tenho um macho que ele é verde, homozigoto, possui dois genes dominantes. E eu tenho uma fêmea que ela é homozigota, só que agora recessiva, ela só porta azul. Desse cruzamento, quando eu juntar esses indivíduos, eu vou ter indivíduos que portam, que são indivíduos, né, que nós temos verde, azul, todos eles vão ser verde e azul, que vão ser essa característica aqui. 100% dos indivíduos vão ser verde e azul. Nesse outro exemplo do lado de cá, eu tenho um indivíduo que porta verde e verde pastel, com um indivíduo que porta verde pastel e azul. Nesse caso, eu posso ter um indivíduo verde, portador de azul pastel, eu posso ter um indivíduo azul pastel, 100%, eu posso ter um azul, um verde portador de azul verdadeiro, e eu posso ter ainda um verde portador de azul pastel. Então, são várias características que nós temos. E esses cruzamentos genéticos sempre vão envolver o gene que cada indivíduo carrega. Isso é muito importante a gente entender e pré-estabelecer isso aqui, tá? Então, quais são os tipos de mutação que nós temos hoje em dia nas ringnecks, né? Nós temos, assim, mutações e combinação de cores. Então, o que interessa, essa primeira parte, que é apenas conceitos, muita gente explica aí na internet, você precisa ter um conceito de genética, dominar um pouquinho genética para poder entender esses conceitos que a gente acabou de falar. Mas, agora chegando às ringnecks, nós temos as cores originais e nós temos os tipos de mutação e as combinações de cores. No caso das mutações, nós temos mutações primárias, que são aquelas que ocorrem espontaneamente.
não se consegue obter a partir de cruzamentos. Existem atualmente, nas ringnecks, em torno de 50 mutações primárias, que são lutino, verde, cinza, azul, canela, pálide, turquesa, violeta, que surgiram ao longo do tempo a partir do ancestral verde. São mutações que foram surgindo, foram fixadas e que a gente pode agora, através desses cruzamentos, gerar novas cores, que são as combinações de cores. Hoje, nós temos dentro das ringnecks, atualmente, mais de 340 combinações que você pode fazer, baseado nas mutações primárias. Lembrando, mutação primária a gente não consegue pré-estabelecer. Elas vão acontecer ao acaso. Uma vez que elas aconteceram ao acaso, esse gene ficou fixado dentro do genoma, dentro do material genético, dentro do DNA. E aí, a partir do cruzamentos de animais que portam esses genes que surgiram, você tem as combinações de cores que podem vir a surgir através desses cruzamentos, e aí sim cruzamentos selecionados, que aí criadores comerciais vão fazendo esses cruzamentos ao longo de anos para poder obter determinadas mutações e a fixação desses genes em seu plantel e aí sim distribuição para todos os outros criadores. Então, hoje nós temos, dentro das mutações que a gente tem de ringneck, a gente tem uma série de mutações importantes, tá? Dentre as mutações importantes, nós temos a canela, que é uma mutação recessiva ligada ao sexo, em que as eumelaninas, que são a melanina que dá a cor marrom, né? Elas se formam completamente, e aí nós vamos ter uma cor, a cor, em vez de ficar preta ou cinza escuro, passa a ser castanha ou marrom. O pálide, que também é um alelo hino, lembrando que hino também é uma mutação ligada ao sexo. Aqui é uma codominância em relação a um outro gene autossômico. Então, a gente tem ele recessivo e um alelo normal, que vão dar essa característica. Antigamente, ela era conhecida como Lacewing, né? Hoje, a gente apenas chama de canela hino, que é o pálide, ok? Que aí é uma codominância em que acontece uma diminuição na produção de pigmentos de determinadas cores, mais o fator canela ligado ao sexo. Tem o azul, que é uma mutação recessiva que dá origem a uma ave sem os pigmentos amarelos. Então, sem a psitacina, a ave é azul. Sem o pigmento amarelo, somente com as melaninas, a ave se torna um azul. Depois eu tenho o turquesa, que é um alelo hino, que tem a ver com a herança ligada ao sexo, e apresenta uma distribuição não uniforme dos pigmentos amarelos. E os machos têm um colar de uma cor rosa, geralmente bem esbatido, né? Bem fraco assim, que são os turqueses. O cinza é uma mutação dominante, né? Em que a camada refletora do azul ela desaparece e a gente tem, acontece apenas na linha verde, né? Então são os verdes cinzentos que a gente chama. Fator de escurecimento são genes, né? Codominantes que geralmente são heterozigóticos, que fazem com que há uma deposição maior de pigmentos em determinadas regiões da pena, fazendo com que haja uma reflexão da luz, mudando determinadas cores. Então, a gente tem o oliva, que é homozigoto, nós temos a linha azul, né? Nós temos a linha cinzento, nós temos a linha ainda em que as melaninas recobrem as psitacinas, dando características e tons diferentes no escurecimento da pena. Então, a pena, a cor fica mais escura, enquanto nos pálidos a cor fica mais clara, tá bom? Violeta, esse é um fator codominante também, que geralmente tem a ver com os heterozigotos. Aqui a gente tem o violeta é da linha azul, então é a falta do pigmento amarelo, né? Então, é um tom de verde escurecido que dá o reflexo violeta. Então, geralmente, a gente tem que tomar muito cuidado, que depende muito da reflexão e da quantidade de pigmentos distribuídos na pena. O diluído dominante, que antigamente era chamado de fallow, né, dominante, é uma mutação dominante na ave que deposita menos melanina em algumas penas, causando o esbranquecimento de algumas partes do corpo. No caso dos fallow, a gente tem, né, a característica muito interessante, né, dos fallows, que deu origem, basicamente, a algumas, os que é chamado de batter cape, né, que são aqueles cabeças amarelas, com colorações diferentes, né, cabeça amarela e corpo verde, por exemplo, né, que na verdade, ele é um fallow e muita gente acaba classificando ele como
clear tail em alguns casos. E nós temos o cara branca cauda branca, que são os clear tail, né, que é uma mutação, que é uma diminuição dos pigmentos da cabeça e na cauda do macho e na cauda da fêmea, que a gente tem aí a deposição dos clear tails, né, que é uma modificação na cor da cabeça desses animais. Aí tem uma série de pigmentos aí que são envolvidos. Que o que a gente está falando hoje é uma parte introdutória, né? A gente está falando sobre, no caso da ringneck, a gente tem a cor original é a cor verde, que é o verde cinza, que a gente chama, em que a produção da melanina e da psitacina elas são conjuntas e a distribuição delas na pena dá a reflexão da luz e dá a cor verde. Então, lembrando que todo animal verde ele é uma mistura de melanina, que é a cor cinza preta, com o amarelo. E aí nós temos algumas mutações que são muito importantes, que surgem, que são as chamadas mutações primárias, que surgiram ao longo do tempo em cruzamentos e de criadores comerciais que acabaram gerando, né, fixação dessas mutações e a partir de cruzamentos que a gente chama de retocruzamentos, cruzamentos entre parentes, a gente consegue fixar essa mutação e fazer com que o animal passe a portar e aí ele passa, em algum momento, um determinado tipo de cruzamento, de uma determinada herança, esses portadores juntam e determinam essa nova mutação, essa nova característica. Lembrando que a gente citou aqui de uma forma generalizada que as ringnecks, as mutações mais importantes são as mutações que envolvem a herança ligada ao sexo, as mutações dominantes completas, as mutações dominantes incompletas e as mutações recessivas, que nós temos uma série de outras mutações que a gente vai estar explicando para vocês. Então, de uma forma geral, a gente tem que saber um pouquinho de genética, o que é cromossomo, o que é gene, o que é locus gênico, o que é gene dominante, o que é gene recessivo, o que é codominância. Então, quando a gente fala em herança ligada aos genes autossômicos, nós temos várias cores hoje de ringneck que não são determinadas por um único gene, e sim pela associação de vários genes. Por exemplo, uma herança dominante com uma herança sexual, né? Exemplo, um hino com um verde, por exemplo, uma herança dominante, né? Qual delas vai se manifestar? Geralmente a gente tem aqui a herança que domina é a herança sexual, então nós temos os lutinos, tá? Ou os creminos, nesse caso desse grupo aqui. Quando a gente tem o genino também envolvido na questão do azul, a gente tem os albinos, né? Então, no verde nós temos os lutinos, nos azuis a gente tem os albinos, ok? Seria mais ou menos isso que eu queria falar para vocês. Essa primeira introdução sobre genética é um assunto bem diversificado. A gente precisa, antes de falar de cruzamentos genéticos, cruzar fulano com beltrano, o que vai sair, ciclano com terciano, o que vai sair, é muito importante a gente entender um pouquinho da base da genética das ringnecks. Não é muito fácil para quem não entende, então é muito importante que todo criador ele continue se especializando, procure entender um pouquinho das bases biológicas da genética, procure fazer cursos especializados em genética para poder entender os conceitos básicos, poder fazer a identificação correta do que o animal seu porta realmente. Geralmente você vai precisar observar fenotipicamente e também microscopicamente a pena para ver o que ele porta. Ok? Beleza? Não deixem de divulgar, deixar o seu likezinho se gostou, dislike se você não gostou, compartilhar a live. Um abraço, tchau, tchau, até a próxima.